Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. Bolsonaro fez ato contra o Alexandre de Moraes no Brasil inteiro e, cara, dessa vez foi até melhor do que os últimos, né? Evolução boa, né? O último foi bem flopado, né? É um motivo meio quase vexatório e agora a recuperação, a pauta ficou muito mais redonda, né? O timing ficou melhor também. Pois é, então a gente tem os dados aqui pra São Paulo, mas as manifestações foram no Brasil inteiro, né? Eu acho que tá aqui por ao menos 20 capitais, com vários dos nomes do bolsonarismo presente nas diferentes capitais, vários ausentes também, a gente vai falar sobre isso. Deu até o que falar pro Silas Malafaia, pelo menos. Mas, enfim, pra comparar São Paulo, nesse ato foi 38 mil pessoas, o que... Eu vi alguém no Twitter, se não me engano, foi o Bisoto, cara, que tava comentando que, Abraço pro Bisoto. Grande abraço. Que, aparentemente... Não dá pra você comparar esses dados de hoje em dia com os dados de 10 anos atrás, que 10 anos atrás o nego só inventava. Só não tinha metodologia nenhuma. A metodologia era uma merda, assim, extremamente estressada. E hoje em dia, enfim, a gente nunca mais vai ver 1 milhão de pessoas em lugar nenhum no Brasil, basicamente, porque a metodologia hoje é muito mais precisa, tem drone, Exato. etc. Mas dá pra comparar números recentes, né? Então, dessa vez na Paulista foram 38 mil pessoas. Na última manifestação, 29 de junho, foram só 12 mil. Então, cara, foi 3 vezes mais. Que é um bom ganho. É isso, né? Porque a pauta tá muito mais redonda mesmo. Pô, pelo amor de Deus. Arredondou é foda, né? Arredondou o discurso do Lula. A gente falou de um ganho de popularidade, pelo menos momentâneo dele, né? Antes da parte ruim, né? Da notícia chegar mesmo, né? Que é a efetivação das tarifas. E aí pro Bolsonaro também ficou muito mais redondo, né? A dicotomia ficou muito melhor, ficou muito mais frisada, mais expressa em termos políticos. E aí o povo reage, a massa reage, né? E aí foi o que a gente viu. Triplicar, assim, o tamanho... A pauta melhorou, no geral, né? A pauta da manifestação desses 12 mil era, tipo, fora Lula 2026. Fora Lula 2026. Nessa época aí, o Bolsonaro, ele tava no modo... Perdi, vamos ser conciliatórios. Tava naquele modo de... Xandão, você quer ser vice na minha tropa? Exato. Agora, graças ao filho dele, né? E ao Trump... E ao Marco Rubio, etc., eles resolveram brigar e briga gera muito mais entusiasmo do que conciliação, né? Só ficou melhor, cara. No Brasil não existe horizonte político de um ano pra eleitor, entendeu? Não. Eu vou cumprir essa premissa das gerações antigas, né? Então, tudo que acontece, você não pode deduzir que vai ter efeito eleitoral 1 ano depois. E aí, da mesma forma, você não pode ter expectativa de que uma pauta de daqui a 1 ano vai engajar a massa hoje. E aí, realmente, a manifestação tava bem vazia, tava as imagens bem tristes, agora deu uma revigorada. A gente falou no episódio do Lula, do surto de popularidade do Lula, que agora ele tá mais animado, né? Que tá todo mundo falando que o velho ganhou novo ânimo, o velho tá animado. O Bolsonaro também, de certa forma, é outro velho que também tá mais animado agora. Pois é, exatamente. E aí... Tinha pessoas que estavam presentes. O Nunes estava presente, o que é até curioso, né? O que o Nunes estava fazendo nessa porra? O Aldemar da Costa Neto, beleza, tava lá. O Silas Malafaia também. O Nicolas foi. Sendo que o Nicolas é um cara que tá meio pezinho dentro, pezinho fora do bolsonarismo. Conseguiram botar a Heger no garotão, né? Pois é. Foi lá fortalecer. Os filhos dele participaram, então o Flávio participou no Rio, o Carlos participou em Santa Catarina, o Eduardo, obviamente... dispensa a participação, né? Participou remoto da Flórida. Exato. Mas, curiosamente... Michele em Belém. Muito interessante. Perfeitamente. Mas, dos governadores, o único que participou dos grandes assim, nomes do bolsonarismo foi o menor deles, que é o Cláudio Castro, aqui do Rio de Janeiro. O menor deles, você tá falando em... Não, em prestígio dentro do movimento, sabe? Em capital político próprio. Isso aí é o tal. Não, mas ele sem dúvida é o menor desses, pô. Ele tem o segundo maior estado, ele é o menor homem, né? Não tem o segundo maior estado, não. O Zema não tem o estado maior. Que o Rio? Lógico. Não, pô. O orçamento do governo do Rio é maior do que o governo de Minas Gerais. Não sei. Mas enfim. Bom, não, pode checar aí, mas pelo que eu sei é isso. Mas vamos lá. O Cláudio Castro participou, mas o Caiado não participou. O Zema não participou, o Ratinho não participou e o Tarcísio também não participou. E aí isso motivou esse vídeo aqui do Silas Malafaia, que eu acho que vale a pena a gente assistir. Esse vale. Porque, não sei, né? É interessante. O vídeo é interessante. Brasileiro, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, que eu não vou deixar passar nada aqui hoje.
Cadê aqueles? Presta atenção em Então, como a voz do Silas Malafaia vai oscilando ao longo desse vídeo. Eu sempre associei essa voz, assim, meio de taquara rachada, mas eu não sei se ele estressa mais quando ele tá, sabe? Quando ele tá falando uma verdade dura, ele deixa mais agudo pra ficar mais remarkable. É porque isso não é... Pô, ele é um grande orador, um dos grandes oradores do Brasil hoje, assim. Enfim, pro demérito do nosso país, mas ele é assim. E aí eu não sei se é uma estratégia, eu não sei, só tá muito... Acho que é o jeito dele, né? Mas vamos lá. Que dizem Cadê aqueles que... ser a opção no lugar de Bolsonaro. Cadê eles? Onde é que eles estão? Era pra estar aqui, minha gente. Sabe o que é que fica aprovado? O que fica aprovado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível! Disso ao Tarcísio, né? Cadê aqueles que dizem ser alternativa ao Bolsonaro? A todos, né? Ratinho, todos são alternativa, principalmente o Tarcísio, né? Tá na cidade dele. Mas, porra, vale pro Caiado, vale pro Zema, vale pro Ratinho, de certa forma. Vamos continuar. Vão enganar a trouxa! E eu não sou trouxa! Estão com medo do STF, né? Por isso que não chega... Tô com medo do STF, né? Bem engraçado, isso é engraçado. Bem, mano. até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? Chegaram até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? Ele tá quase interpretando um vilão de novela, assim, né? Cara, pra mim parece o vilão lá, aquele diabo das meninas superpoderosas, assim. Essa foi a vibe que eu senti. Afeminado. Aquele diabo afeminado da ilha. Por isso, minha gente, que 2026 é Bolsonaro! Enfim, é isso. Faltou só a risada sinistra, né? De bruxa, tá ligado? Sim. Mas cara, eu diria que E aí tem esse vídeo aqui que a Folha colocou do Bolsonaro, que nem vale a pena botar o áudio, porque... Tá parecendo um boneco de cera aí, vai ficar... Ó, eu vou tocar o vídeo e... Olha isso. O vídeo tá tocando, tá? O Bolsonaro... Mano, tá parecendo uma múmia, empalhado. Boneco de cera. E ele não participou, obviamente, porque é prisão domiciliar, ele não pode sair, dá até pra ver a tornozeleira. E aí no vídeo ele faz a declaração dele, que é literalmente, boa tarde, obrigado a todos, é pela nossa liberdade, nosso futuro, nosso Brasil, sempre estaremos juntos. É meio que isso, né? Eu diria que o resumo dessas manifestações são isso. A ausência de governadores, o bolsonarismo fortalecido e, cara, tipo... É isso, o Bolsonaro tá fortalecido, cara. Não tá tão forte quanto tava no passado, mas tá mais forte. Enfim, aí tem outras matérias aqui. A Folha tem um costume que pra gente é ruim, mas eu imagino que pro leitor seja bom, que eles fazem várias matérias com um enfoque um pouquinho diferente, repetindo a mesma informação, mas... É bom pra Folha, né? Mais clique. Não, mais clique e pra pessoa que lê uma matéria só fica mais completo. Mas, por exemplo, aqui tem uma foto da Paulista, você vê. Cara, é aquilo, né? Tem gente pra cacete. Tá. Já, em outros momentos, já esteve muito mais forte, muito mais cheio, mas não dá pra falar que tá vazio, né? Enfim, aqui o Bolsonaro tem outro vídeo bizarro, ele na casa dele em Brasília. Parece quase imagens de sonho, assim, sabe? Oníricas, sabe? Sim, pois é. Eu achei interessante também que o Nicolas Ferreira, com um discurso bem agressivo contra o Alexandre de Moraes, que Nicolas pede a prisão de Moraes, chama ele de violador de direitos humanos. Dirigindo-se ao ministro, o deputado disse: "Você sem a toga não sobra nada." Mencionou as sanções aplicadas pelos Estados Unidos. "Eu posso usar cartão de crédito, posso usar as redes sociais e ainda usar pente de cabelo." Aquele estilo meio passivo-agressivo. Sucesso, né? Enfim. Pois é. É o estilo dele, né? O jeitão do rapaz. Cobrando algum modo, cobrando Davi Alcolumbre e tal. Cara, o que eu acho... E aí, enfim, tem outras coisas que eu queria trazer também pra essa discussão de como tá se desenvolvendo, como o tabuleiro político tá, sabe, se rearranjando com base nas sanções, na lei Magnitsky e tal, que é o seguinte. Essa matéria aqui já é um pouquinho antiga, né? 2 de agosto, tem 2 dias, literalmente, mas tá antiga. Tá antiga, cara. A gente tá em semanas que estão valendo décadas, né? Um abraço, acho que não, Vladimir também, Lenin. Acho que é um pouco não, tô exagerando, mas... Mas de fato é uma semana que tem muita coisa acontecendo. Uma semana que tá valendo uma semana, vai. O Lula fez uma reunião lá no Palácio do Planalto, foi um jantar, e nem todos os ministros foram, né? Então,
E esse aqui é outro negócio que a gente vai falar também. Leve spoiler. Quem é aquela coroa ali? Então, literalmente, o Lula chamou eles lá pra discutirem como eles vão reagir às sanções do Magnitsky. E, cara, o STF não ficou junto, né? Foi só um pedaço do STF. E não foi só os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro que não foram. O Toffoli não foi, o Fux não foi e a Carmen Lúcia também não foi. O que é meio ruim, né? Só foi... Curiosamente, o Gilmar foi, porque o Gilmar é um que eu não ficaria surpreso se não fosse também. Mas... Ele é o chefão, né? Mas ele tem um corpo fora. A facção dele não é necessariamente a facção do Lula. Mas dizem que ele é o que mais manda, né? Nos bastidores, assim. Ele ele é o que tá lá mais tempo, né? O decano do Supremo Tribunal Federal. E é o grande lobista, né? Tremendo lobista, organizador, dono de universidade, dono de igreja, dono de terras. Tem irmão prefeito. Pois ele é o mais poderoso. Então, teve essa reunião que nem todos os ministros foram. E tem essa aqui, que 6 dos 11 ministros do STF ainda não se manifestaram pró-Moraes. Então, quem se manifestou foi obviamente, o próprio Xandão. Aí você vê, o Barroso se manifestou, sabe? Mas eu vi muita gente comentando que essas manifestações não estavam naquele apoio irrestrito, sabe? Era aquele apoio meio... protocolar, né? Exato. Então, por exemplo, o Barroso falou: faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais. O ministro Alexandre de Moraes conduziu as apurações dos processos com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados. Tipo... Sabe? Isso não é o tipo de apoio que eu ia querer se eu fosse o Xandão, sabe? Eu ia querer que o Barroso falasse: eu tô na trincheira com você! A gente vai até o final! É um universo jurídico, né? Eu tô brincando, tô exagerando um pouquinho. Mas você é brabo, Xandão! Exato. Você é faixa preta, Xandão! Tamo junto, Pitbull do STF! Tamo junto, meu faixa! Tamo junto, meu faixa! Nós contra eles até o fim! Exato. Se eu fosse o Xandão, era isso que eu ia querer. Se eu fosse ministro da STF, eu manifestaria. Assim, com certeza. Pois é, mas você vê, aqui nem o Zanin se manifestou ainda, não sei se é o espírito alemão autista dele que impede ele de se manifestar. Autista, porra? Quer dizer, alemão? Ele, pra mim, ele parece cara alemão, de alemão, né? O sobrenome dele, será que ele é do italiano? Vêneto? Zanin é bem mais italiano do que um italiano do Vêneto. Como é que é o nome daquela região que fica entre a Áustria? Tirol. Exato, ele claramente é o italiano de Sul-Tirol. É possível. E você vê que na Globo também, muitos estão comentando que não só a Eliane Cantanhede isso aí pediu demissão, outra matéria antiga, né? Saiu dia 1º de agosto. Mas a Daniela Lima, essa aqui tá quente, essa saiu hoje. Agora. Foi demitida também. Então, cara, tabuleiro tá se rearranjando pra cacete, né? Porra. Você vê, o Nicolas pulou mais pra dentro do bolsonarismo. O bolsonarismo resgatou um pouco do elan que tava faltando pra ele, enquanto o Bolsonaro tava sendo meio conciliador. Os governadores estão meio lá, meio cá. Eu acho que parte do motivo que os governadores estão meio assim também é porque eles têm eles têm a economia do estado deles pra prezar, entendeu? Uhum. Se eles pulassem pro extremismo agora, talvez os empresários que dependem dependem de um cenário político estável pra fazer negócio, talvez fosse ruim, entendeu? Por exemplo, eu consigo imaginar, vamos supor, o Ratinho é o governador do Paraná. Eu não tenho certeza, mas eu imagino que boa parte das plantações de celulose fiquem no Paraná. Vamos supor que, celulose seja extremamente concentrada no Paraná. Mas também. É porque eu imagino que, sem dúvida, tem pra cacete em São Paulo também. E aí, se o Ratinho tivesse lá na manifestação junto do Silas, junto do Nicolas, falando um bando de merda, talvez na hora de negociar acordo comercial com os Estados Unidos, a equipe do Lula, né, que é bem ou mal quem é responsável por negociar esse tipo de coisa, talvez ficasse com uma certa má vontade com relação à celulose e tal. Eu entendo porque que os governadores estão fazendo isso, mas é uma coisa interessante no tabuleiro. Essa mudança aqui do tabuleiro é super interessante também, a mudança de... O STF tá se mostrando um pouco mais... O Fux pulou fora mesmo, né? Tá claro. Pois Carmen Lúcia e Toffoli, acho que o Toffoli, pra mim... Na época eu via muito esse comentário, eu acredito que cada vez mais é verdadeiro, mas foi um marcador inicial muito poderoso que o PT, do ministro do STF ideal pro PT. Novinho, dos quadros do partido, lealista ao Lula, etc. Ele, pra mim, é o blueprint do ministro ideal. Vou falar uma coisa sobre o Toffoli também? Dos ministros da corte, é o quem mais baixo. É o mais burrinho. Cara... Você acha tem uma que é o briga Nunes dura Marques com aí? o Nunes Marques, hein? Eles estão umbra a umbra ali pra... É porque o Dias Toffoli é mais burrinho, mas ele é mais extrovertido que o Nunes Marques também. O Nunes Marques é bem balcão de negócio, assim, né? Ele vai pro iate do Gustavo Lima em Mykonos, etc. O Dias Toffoli, ele é mais amostradinho, aí a gente tem mais argumentos pra dizer que
Não é Vai brilhante. mal, ele vai mal. Não é dos brilhantes aí não, da corte. Mas, de qualquer forma, cara... Mas rapidinho, e a Globo também fazendo esse tipo de demissão? Sim. Cara, pra mim isso não dá pra ser entendido como uma decisão de negócio, é uma decisão política, entendeu? Ainda mais você vê justamente... Logo a Daniela Lima, cara... Pô... Sabe, que é a que gera mais ódio entre os bolsonaristas, assim. Era pau a pau, né? As duas que tinham maior taxa de rejeição, assim... Bolsonaro mais exaltado, é o Bolsonaro que assiste o Globo News, esse nicho. Que assiste o Globo News só pra ficar. Exato, é um nicho em decadência. Na verdade, era o pessoal que acessava corte pelo Zap, né? Essas duas eram que geravam maior revolta, assim. Eu conheço isso por amostragem mesmo dos bolsonaristas da minha vida. Daniela Lima era a mais, era um negócio louco, assim. E a Eliane Cantanhede também. Eliane Cantanhede, eu achei no primeiro momento que era em decorrência do comentário muito ruim, cara, que ela fez em relação à guerra na Palestina. E contra o povo judeu, eu falei, galera... o pessoal de Higienópolis falou, porra, não dá mais, essa velha tá falando besteira já. Mas agora que a Daniela Lima saiu, eu imagino que na verdade tem mais a ver com o contexto nacional, né? Sim. E o meu sonho, cara, que um dia o Novos Clássicos Show tivesse tipo um grande painel de operadores do mundo real, da política brasileira, e a gente ficasse só tipo descartando tags e posicionando assim, tipo no eixo Lula e Bolsonaro. Porque o que aconteceu foi basicamente isso. Saíram 2 operadores do mundo real, Eliane Cantanhede e Daniela Lima. Então a gente tiraria eles do quadro. E a Globo, como entidade, imagino que se afasta um pouco do Lula. E tipo, tava um alinhamento de interesse muito grande, porque eu acredito hoje, não tenho os dados de orçamento da Globo, mas que é uma parada que só opera por causa de concessões do governo federal. Sim, eu também não tenho dado, mas é uma coisa amplamente divulgada, né? A Globo ia muito mal, quase, tipo, passou por períodos muito difíceis quando o Bolsonaro boicotou o orçamento federal, que era direcionado de publicidade, de apoio, incentivo à cultura, isenções por causa do negócio, etc. Whatever. Na época que o Bolsonaro cortou aquilo, a Globo passou por maus bocados. Misturou com pandemia também, óbvio. Mas... A pandemia é bom pra mídia. É verdade. Mas, enfim, e aí... Agora parece que a Globo tá se afastando um pouco do eixo do Lula. Isso, eu não consigo acreditar que isso não tem uma coisa maior por detrás, porque é uma coisa muito séria, né? Orçamento. Tipo, você tá falando de orçamento. Quer dizer que o dinheiro que o governo federal repassa, ou os benefícios que o governo federal entrega, não estão mais fechando a conta pra Globo tá, tipo, ler a lista do Lula total, entendeu? Ou então a Globo tá ficando tipo, cara... O custo não econômico tá sendo maior. Né? O custo não econômico tá sendo maior. Então esse barco tá afundando, tá na hora da gente pular fora também, sabe? Eu não sei. Tudo isso é especulação do maior grau mesmo, sabe? Sim, claro, né? Dado que a gente não tá nos bastidores. Mas eu tava ouvindo conversa também de que tem... O Centrão tá desembarcando do governo. Eu vi a notícia que a União Brasil ia tirar os ministros, ia punir os que aceitassem, ia expulsar os que aceitassem, então... União Brasil, das grandes bancadas do Brasil hoje em dia, né? Por óbvio. Cara, a maré definitivamente tá mudando pro Lula, assim. Tá passando um processo de isolamento e retração. Sim. Dos seus mais amplos sentidos. E é aquilo, eu não sei até que ponto o Centrão e a Globo... Porque a Globo é aquilo, né? Quando a gente era garoto, a esquerda falava, a Globo fechada com o PSDB. Hoje em dia, os bolsonaristas falam, a Globo fechada com o PT. Cara, a Globo é uma parada centrônica... De esquerda. É tipo, bizarro. Centrão esquerda. Igual a União Brasil é centrão-direita, igual o Tarcísio é centrão-direita, o próprio Xandão é centrão-direita, a Globo é centrão-esquerda. Pra mim, nem esquerda, é centrão metropolitano, entendeu? Tem crianças de cidade grande e é de centrão. E, cara, é aquilo, né? Será que a Globo não tá meio com um cagaço de tipo, pô, cara, vai que a gente toma uma sanção do Marco Rubio, e aí vai congelar o nosso patrimônio, vai congelar nossas contas e tal. Vamos começar a tirar um pouco o time de jogo, porque... Cara, tu acha mesmo que o Roberto Marinho quer parar de poder viajar para os Estados Unidos? Sem dúvida ele tem centenas de milhões, bilhões de dólares investidos no exterior, em dólar e tal. Cara... Família Marinho tem mesmo. Sabe, tal... Esse é o tipo de... Foi o que eu falei desde o começo, cara. Essa pressão financeira diplomática dos Estados Unidos, ela é muito poderosa para mexer com elites, assim. E é um motivo pelo qual os Estados Unidos sempre conseguem o que quer contra a democracia. Porque em democracia... O poder não é concentrado o suficiente, o poder é muito difuso, e você perder acesso aos Estados Unidos faz com que todo mundo que não tá no núcleo duro do poder fique contra você. Funciona contra a Venezuela porque na Venezuela o líder consegue impor disciplina de uma forma mais eficaz, assim, né?
Mas enfim, cara, os comentários que eu tinha pra fazer é isso, né? A manifestação do Bolsonaro e essas movimentações do STF e da Globo e tal mostram que o tabuleiro político tá se rearranjando de uma forma bem interessante. E tá todo mundo fazendo conta, né? O Cláudio Castro, o único governador que aparece, é um dos poucos governadores que não é visto como possível sucessor, porque, enfim, né? Sabe nem falar direito, né? Dispensa comentários, a pequeneza moral, né? E toda a irrelevância política do Cláudio Castro, não é nada mais do que uma marionete na mão do seu possível sucessor, Bacelar. Mas, enfim, ele precisa virar senador em 2026. Senão ele vai entrar na sequência de governadores do Rio de Janeiro. Ele vai manter a tradição, entendeu? Ele podia tentar virar deputado, né, cara? Você não acha que seria mais fácil pra ele? Não sei qual é o cálculo, mas enfim, ele tá visando essa posição de senador pra 2026. Ele quer ser a dobradinha do Flávio. Ele quer pegar o lugar do Romário ou do... Você sabe, do... Como é que é o nome dele mesmo? Portinho. Do Portinho. Eu nem sei se é o mandato do Portinho, mas enfim. Ele tá querendo... Ele quer pleitear a vaga. E aí... É complicado, se ele não for eleito, ele vai acabar indo pra boca do sapo também. Então ele vai fazer o que tiver que ser preciso para ser o Bolsonaro os top guy no Rio de Janeiro. Beleza, esse é o cálculo dele. O cálculo agora, como você falou, de todos os outros governadores é muito mais complexo, né? Porque não só eles são alternativas, eles têm uma disputa entre eles, né? De certa forma, porque tá todo mundo indo pra 2026, mas ao mesmo tempo essa situação das tarifas é muito ingrata pra todos, né? Então o Caiado falou abertamente, eu não vou porque eu não concordo com a estratégia. Não é o momento. Não é o momento. O Caiado que tá no estado, talvez o estado mais afetado, né? Goiás, pau a pau com o Mato Grosso, né? Dado que as sanções, como estão hoje, dia 4, ficaram concentradas no agro brasileiro, o Centro-Oeste é quem mais se ferrou, né? Então... É porque o Brasil quase não faz comércio de soja com os Estados Unidos, né? Porque ele produz a própria soja. Mas enfim, carne, o caralho, esses caras... O que eu tava vendo é que ia ficar concentrado nos estados mais do Bolsonaro mesmo, o próprio Caiado deu a entender isso. A não ida do Zema, eu não entendo exatamente, pode ir pelo mesmo caminho também, Pois é, né? o Zema, ele fez o discurso que o Brasil tinha que sair do BRICS e tal, ele podia estar aí pra falar justamente isso, né? Brasil tem que sair do BRICS, sabe? Eu acho que talvez ele esteja fazendo cálculo tarifário também. E aquilo, né? A parada eles são... O selling point, né? O argumento de por que você deveria votar em Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho, é tipo, você vai ter muito do que o Bolsonaro oferecia, só que sem o radicalismo, né? Então, nessa posição que eles estão agora, nessa manifestação que é tipo, cara, radicalismo máximo, agradecer ao Trump, bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos, não é o lugar natural pra eles, na minha opinião mesmo, sabe? Tem muito pouco ganho, né, cara? Porque se esses caras... Quem foi escolhido como sucessor do Bolsonaro, não tem muito ganho em estar nessas manifestações. O Bolsonaro vai pegar e vai falar, não posso mais segurar a coroa. Pega aí você. E aí vai ter a transferência de voto, que é difícil, mas que vai acontecer. E propriamente o Zema leva quem na rua, tá? Nem simpatizo, nem sou antipático a ele. A gente fez o episódio batendo palma, mas... Ele é um cara que move as mãos. Nossa, eu preciso ver o Romeu Zema falar. Aí ele fica lá, Brasil, acorda, Brasil, não sei o que, entendeu? Ninguém liga, cara. E aí o ganho que esses caras têm é muito baixo pro contexto hoje. Eu imagino que todo mundo meio que fez a mesma conta e, tipo, ganho muito pouco, fui em todas as outras, não tem muito demérito. O operador da política real, Silas Malafaia, ele é o cara que tá sempre pelo estresse máximo, porque ele comanda, tipo, a ala mais exaltada, assim, do Bolsonaro, que é a ala, propriamente neopentecostal e tal. E eu acho, imagino que nos bastidores tem uma certa... Ele não seja um cara muito integrado no core de verdade do poder no Brasil, porque o pessoal deve olhar pra ele meio, tipo, pastor, jeca, esse cara é peão, entendeu? Não sei não, cara. Porque pra mim, os legisladores são todos jacas também. Não, na moral, tipo, tão jaca quanto eles, sabe? Não é uma coisa muito mais... Pô, você acha que o Hugo Mota é um cara, refinadíssimo? O Hugo Mota é da elite lá da Paraíba. Aquilo, nossas elites... não é da elite da evangélica? Ele é new money. Não sei, Antonzão, não sei. Eu acho. Doubt. Ok, pode ser. Eu tenho isso, eu acredito um pouco nisso, assim, que as pessoas devem achar que, esse cara é um maluco muito tosco e tal. Mas enfim. Porque ele é tosco, né? Na minha posição, sabe, que é a posição do urbanoide, pessoal adjacent, etc. Dois pessoalistas comentando. Exato, dois pessoalistas comentando. É tipo... Cara, da minha posição é tipo... Eu olho pra ele igual eu olho pra tudo. Os dois são... tudo na direita. Não, é isso. É jecagem all around, assim, né? All the way down, né? A tartaruga embaixo de tartaruga, exato, a jeca abaixo de jeca. Tipo, talvez da posição do Hugo Mota, ele fica... Não, o Silas Malafaia é mais jeca. Mas daqui, da minha posição...
sabe? É, Começa a ser muito mais ao Barroso do que qualquer outra pessoa estrutura de poder. Não, é possível. Eu concordo. Talvez você esteja certo nisso, entendeu? Mas eu acho que... E aí ele não tem ganho nenhum em moderar, né? Não, definitivamente não. Ele não tem ganho... Ele só tem ganho enquanto mais ele dividir. Não, e tem um argumento a ser feito de que... Art of the Deal, tá? Trump já tá ensinando isso há muito tempo. Cara, pra você negociar... primeiro você aumenta a temperatura pra caralho e depois você negocia. Total. O Silas é talvez o cara mais esperto aí, né? Foi o que conseguiu... construir o império dele. Construiu um império surreal, né? Impressionante. Ele no centro de uma parada. Talvez ele tenha um pouco do instinto do Art of the Deal, sabe? Que agora é o momento de avançar, aí Cara, depois você negocia numa posição avançada. Ele é um tremendo operador político. Pai do Republicanos, né? O Republicano que é também um dos grandes partidos do... Eu falei que o Silas era jeca, não é nem porque eu necessariamente... Acho que ele é burro. Porque você é barão. É porque eu sou... Porra. Você é barão. Não, mas não é isso. É porque... Eu sou barão O também. estilo meio neopentecostal e tal pode ser interpretado dessa forma. Mas, cara, se alguém fala que o Silas Malafaia é burro, Não, é um sinal nem que a pessoa é idiota, entendeu? Nem fudendo. Tremendo empresário, entendeu? Enfim, líder político, desculpe. Mas, enfim, e aí eu... Desculpa, é pastor, né? Desculpe, líder religioso, enfim. Mas, enfim, real. Procura o vídeo dele depois da pelada dos pastores. Gravado nos anos 90. Tremendo vídeo, assim. Mas, enfim. E aí, mostra também a operação que o Bolsonaro tá conduzindo através da família dele. Então, ele aponta, claro, para a estratégia dele em 2026. Carlos estava já em Santa Catarina. Ah, mas ele tem 26 anos de vereador no Rio de Janeiro já. Pouco importa. Porque ele Ele vai pra senador também em 2026 de Santa Catarina. Essa E a porra Michelle vai Belém, acontecer. você acha que ela vai tentar senadora lá no norte, cara? Porque o nego tava cotando ela pra ser senadora em DF, No né? Distrito Federal. Cara, eu acho que um pouco do que acontece talvez o norte seja o estado mais suscetível ao feitiço dela, assim. Eu acho que tem motivos antropológicos profundos pra isso, inclusive. Tem uma coisa meio de culto a Pachamama, assim, eu não sei. Eu não vou misturar todas essas coisas. E pra ouvir esse tipo de rant esquizo, você tem que ir pro site, entendeu? Aí vai No site lá. a gente falou sobre as declarações da Damares. Se Exato, vocês quiserem entender. Tá, exatamente. Então, www.novoscasos.com.br. Assina lá, tem 2 planos, um de 12 e outro de 25, pra você apoiar o nosso trabalho. Aí a gente pode falar com as coisas com mais profundidade, assim, que elas requerem. Aqui é o episódio pra normes, entendeu? Sim. Mas eu acho que também é a região mais evangélica do país, né? Acho que é 75%, cara. E a Michelle é a grande sacerdotisa, ela é a imperatriz. Ela é a papisa, ela é a imperatriz Teodora do neopentecostalismo. Então, eu acho que o feitiço, eu tô falando, porra, não da forma negativa, a magia dela pega melhor lá no norte mesmo. E, enfim, tinha que ter alguém pra agitar lá também. É triste porque ficaram aquelas imagens do Jair Bolsonaro, porra, igual boneco de cera em casa, porque todo mundo saiu pra trabalhar, ninguém falou do Renan, não sei onde tá, né? Provavelmente... Tá lutando com o sistema de Balneário Camboriú. Exato. É foda, cara. Triste. Enfim. E aí o Eduardo tava lá na Flórida, óbvio, e aí o Jair ficou sozinho em casa, que é meio triste, né? Meio triste mesmo, né? Meio melancólico, Coitado. assim. Porque mais Laurinha, tava com a Laurinha. Pior que nem tava, aparentemente. Acho que não. Acho que ela viaja com a mãe, cara. E com o cara que veio de perfume. Maquiador? O maquiador, eu esqueci Não sei o nome dele. agora. Eu esqueci, eu sabia. Valentim, eu acho. Enfim, aí... E é isso. Eu não tenho muito mais pra falar, mas enfim, cara, a situação interessante. Novo ânimo aí, Bolsonaro também. Muita gente tava fazendo um cálculo com um pouco de culpa, né? Que isso não muda nada, Bolsonaro tá desmoralizado, mas... Então, exato. O cálculo que todo mundo tava fazendo era, se alguma pessoa se beneficiou disso foi o Lula, porque o discurso do Lula ficou melhor. Mas, cara, o discurso do Lula ficou melhor, mas o discurso do Bolsonaro ficou melhor. Mas o Centrão parece que... Aquela história, né? Os ministros do STF estão meio que rachando. A Globo tá demitindo essas pessoas. Eu não sei até que ponto... Tá. Tipo, em termos de discurso pro Lula foi melhor. Em termos de aliança, não sei, né? Talvez ele tenha um ganho... Ele tenha tem um ganho popular com uma perda política. Equação de merda. De merda. Isso infelizmente, né, no Brasil, isso é um saldo negativo, né? E aí vai ter que pensar, eu acho que vai ter muita coisa interessante. Assim, é foda, porque vai sair muita notícia pequena, a gente vai ter que ficar acoplando, assim, mas não perca episódio sobre Bolsonaro e Lula essa semana, porque eu acho que a galera da vida real mesmo, operadores do direito também, da política brasileira, tá todo mundo se movimentando rápido agora e as coisas vão ficar interessantes. Ficar diferente, né? Vão ficar interessante rápido também. Então... Mas é isso, pessoal. Boa. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra grátis.
E pago se você quiser apoiar o canal. Dois planos, um de 12 e outro de 25. Conteúdo extra, filosófico, histórico, tem nossos ensaios, tem comentando texto filosófico, tem programa de perguntas e respostas, tem tudo. Exato. Tem tudo. Assim, A gente faz lives na Kik, o link tá na descrição, meio-dia, de segunda a sexta-feira, lendo textos filosóficos. E no segundo Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos, arroba do pessoa. Valeu. Muito obrigado.